Fala, aluninho querido, aluninho do meu coração, você é meu aluno preferido aqui do curso íntegro. O papo de hoje é raciocínio lógico matemático. A gente vai ver bastante coisa sobre essa parte de raciocínio lógico matemático, a parte teórica primeiro. Conforme a aula aí que você já conhece, ou se você nunca viu, o raciocínio lógico matemático, a gente tem que trabalhar com algumas definições, alguns conceitos, são algumas palavrinhas que aparecem diferente da matemática que a gente conhece do dia a dia, e a gente precisa ter uma certa intimidade com essas palavras, com esses símbolos aí, para a gente saber o que fazer quando aparecer e quando surgirem essas coisas. Eu gosto de trabalhar muito com a parte de equivalências lógicas, né? Também tem a parte de tabelas verdades, que consegue fazer com que você defina se uma proposição lá é verdadeira ou não, ou alguma equivalência é verdadeira ou não, tudo isso a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Tá? Então eu vou trazer o que para você nessa nossa aula? A parte teórica primeiro, falar sobre algumas definições, alguns conceitos, alguns símbolos, trazer alguns exemplos, e depois de que a gente finalizar essa parte teórica aí, eu gosto de trabalhar muito, estimular muito o raciocínio mesmo, né? E tem toda a relação com esse assunto que está trabalhando, de raciocínio lógico matemático, e depois eu vou mostrar como é que a gente constrói, como é que a gente faz uma tabela verdade, que nada mais é do que uma técnica também de você descobrir essas equivalências que eu vou fazer na parte teórica no início da nossa aula. Finalizando tudo isso, o que eu vou trazer para você? Uma coletânea de exemplos, de exercícios, de questões de concursos anteriores para deixar você bem habituado e bem prático, bem tranquilo na hora de resolver a sua prova. Desde já, eu garanto para você que eu vou te incomodar e eu vou repetir, eu sou extremamente chato nesse momento de falar para você, não se aprende essa parte da matemática como toda outra parte de matemática, a não ser praticando. Então a gente vai ter que praticar bastante, a gente vai ter que fazer bastante exercício, aliar esse conhecimento que vai ser trazido para você na parte teórica com a prática. Então tem a parte do cérebro, a parte do cérebro que você vai aprender, vai assimilar o conteúdo, e tem a parte da prática. E você vai ter que fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, fazer, ai André, fazer exercício. E quando você achar que tá bom, não vai tá bom. Você vai ter que fazer mais exercício, mais exercício. Para quê? Para você ter sucesso lá no dia da tua prova, no dia do teu concurso, e para você conseguir realizar o teu sonho de ingressar nessa carreira pública aí, ser feliz para sempre, você ser feliz para sempre, eu também serei feliz para sempre. Ok? Beleza? Então acompanha aqui comigo no quadro, eu trouxe algumas aulas, algumas apresentações para você dar uma olhadinha. Beleza? Vamos lá? Então, o que nós temos? Ai, que lindo, olha só, né? Só relembrando lá que a nossa linda e bela matemática, né? Vamos lá, então. Vamos começar trazendo essa ideia aí de conceitos, definições, falando um pouquinho de expressões, né? Então, o que seria uma expressão? Expressão é uma sequência, seja do que for essa sequência. É uma sequência. Ela pode ser uma sequência de letras, ela pode ser uma sequência de algarismos, ela pode ser uma sequência de quaisquer outros símbolos, tá? Por exemplo, vamos pensar assim numa sequência de letras, uma sequência de números, uma sequência, tá aqui, né, para você na tela, A, B, C, D, E, 2, 3, 7. Então, uma sequência qualquer, né, números ali, números, letras, símbolos, um seguindo o outro, um sucessivamente ao outro ali, isso caracteriza uma expressão. Eu trouxe para você alguns símbolos usuais, tá? Isso aqui vai aparecendo para você, ou vai surgindo de acordo com algumas situações, conforme o concurso vai fazendo, ou num comando de questão, ou agora na nossa parte teórica, alguns já muito conhecidos, outros talvez alguma novidade, né? Eu tenho aqui na primeira linha, por exemplo, esse símbolo aqui de igual, né? E quando a gente faz um corte, né, um risco no símbolo, na matemática é uma negação. Então, se não é igual, é diferente. Está aqui, né, relacionado na segunda coluna, os significados. Na segunda linha eu tenho aqui o pertence e não pertence. Na terceira linha, então, é o que eu falei para você, né? Então aquela ideia lá de se estar cortando o símbolo, está negando este símbolo. O que nós temos ali na terceira linha? O símbolo maior que e menor que. Cuidado, né? Muitos aluninhos queridos do meu coração confundem, né? André, eu não sei quando é maior, quando é menor.
Pensa lá no que você aprendeu lá com a tia Shirley no prezinho, né? Com a boquinha do já. Vou até usar uma tela branca lá, produtor, por gentileza, pra gente só relembrar o que é essa parte aí de maior, menor. Ah, André, você tá brincando, eu já sei isso. Não, beleza. Mas é sério, às vezes confunde alguns alunos e falam assim, nossa, eu não lembro disso, André. Então o que acontece? Maior que, menor que. Maior que, menor que alguma coisa. Pensa lá, né, que a tia Shirley falava para você da boquinha do jacaré. Ah, a boquinha do jacaré é gulosa, ela sempre quer comer quem é o maior, né? Por exemplo, então o 8 é maior que o 3. Ah, a boquinha aqui do jacaré é sempre virada pro maior. Ah, André, que lembrou da tia Shirley, né? Ou, né, nesse outro exemplo aqui, o 3 é menor do que o 8. A leitura é diferente, mas o significado é a mesma coisa. É igual, mas diferente. Ah, André, como é que é igual, mas diferente? Ah, beleza, você entendeu? Tá valendo. Uma outra maneira também, alguns professores, algumas pessoas associam esses símbolos fazendo um traço, um risco auxiliar, né? Como é que eu sei que esse aqui é maior, significa maior, e esse aqui tem o significado de menor? Faz um risquinho lá, olha, quando eu fiz um risco, um parece que é o 4, outro parece que é o 7, um parece que é o 7, outro que parece que é o 4. Quem que é maior? O maior é o 7, o menor é o 4. Ok? Lembrou lá da tia Shirley? Vamos voltar para o nosso slide então, beleza? Então, esses significados que eu estou trazendo para você, só para a gente relembrar algumas situações que podem surgir, podem vir surgindo aí nos comandos de questões, né? Nesta quarta linha aqui que nós temos ali, deixa eu só destacar aqui para você já na quarta linha, né? Nós temos, ó, é a mesma ideia, só que quando tem um traço embaixo, tem um maior ou igual. Então, com uma economia, né, para não ficar escrevendo dois símbolos, o que a gente faz ali, né? Nós, lindos e belos matemáticos, maior ou igual, já faz quando tiver um tracinho embaixo, é o sinal de igualdade. Da mesma maneira que se a gente tem virado para o lado direito, essa bocona, né, é menor ou igual. Tranquilo? Ok? Ainda tem uns símbolos que é muito usado quando a gente fala em conjuntos, né? Nesta quinta linha desta tabela, o símbolo da união. O de união, lembra que quando a gente fala em união, união faz o que mesmo? Você está falando da força? Não, união faz açúcar. Não pode fazer propaganda aqui, né, produtor? Não, beleza, desculpa, falha técnica, foi mal. Gente, olha que besteira, né? Você todo preocupado em aprender raciocínio lógico e matemática e eu falando bobagem. Não, desculpa, perdão, eu vou melhorar. Então, a união, a gente junta tudo, né? A união de conjuntos, né? Pega todos os valores ou todos os elementos do conjunto e junta tudo. Já o virado aqui, né? Esse o de cabeça para baixo, é a interseção. Então, união, interseção. Ok? Beleza? Maravilha, então. E alguns símbolos, né, relembrando que quando tem um corte é a negação. Como tem aqui na sexta linha, este símbolo que lembra a letra C, né, é o símbolo de está contido. Quando a gente está falando de conjuntos, né, os elementos de um conjunto estão em outro conjunto, então um conjunto está contido no outro, né, e quando há o corte, não está contido. Por outro lado, que é o caso aqui da nossa sétima linha, contém, né, o C, como se fosse o C para o outro lado, é contém, e se tiver cortado, não contém. Vai acompanhando aí na tabela o que eu estou falando, né? Tem algumas situações, não sei se você lembra lá da tia Shirley, quando você aprendeu lá no... Por exemplo, quando você queria relacionar alguns conjuntos, assim, X, vamos pensar assim num conjunto D qualquer aqui, ó, tal que X pertence aos naturais, tal que esse X está entre 1 e 5. Olha só que lindo, lembra disso? Esse traço vertical aqui, né, às vezes aparece inclinadinho em algumas literaturas aí, mas esse traço significa o quê? Tal que. Está dando, né, a explicação do que vem a seguir. Tem mais uns símbolos ali na penúltima linha. Este E, ao contrário, é o símbolo de existência. Então, existe algum elemento. Esse E com tracinho existe apenas um elemento. E quando está cortado, não existe. Tá ok? Quando a gente quer se referir a todos os elementos de um determinado conjunto lá que a gente está trabalhando, a gente põe lá esse A de cabeça para baixo. Não sei, quando eu estou de castigo, né? Coloco o meu A de André lá de cabeça para baixo, que eu não obedeço. Mas isso aqui é qualquer elemento. Às vezes também pode significar, né, conforme a situação mais conveniente, para todo. Né? Então, para todo elemento, a gente, em vez de escrever, a gente utiliza símbolos. Qual é a importância, né, desses símbolos? Tem algumas importâncias. Por exemplo,
Primeiro você tem que saber, porque pode aparecer numa situação lá para você, e se aparece essa situação aí, você tem que saber o que significa. E segundo, né, porque você tem que saber tudo, né? Você vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, você tem que estar dominando todo o conteúdo. Então, é a tua vida ali que tá em jogo, né? A tua vida não, que você, não, nossa, que eu falei, tua vida, não, ninguém vai morrer. Ninguém, não, isso não passa, não. Mas é que você tem um objetivo, né? O teu objetivo é ser aprovado no concurso, então quanto mais você dominar e quanto mais habilidade você tiver em relação ao conhecimento desses símbolos e das definições do conceito que eu vou trazer para você, melhor, mais melhor de bom. Não fala isso para a professora de português, beleza? Vamos ver o que mais tem ali, então. Continuando aqui, vou dar uma avançada. A gente precisa ter uma ideia dos símbolos que a gente vai utilizar agora e alguns símbolos funcionais. Então, o que são esses símbolos funcionais? São aqueles que não podem ser cortados, tá ok? Ou seja, a partir deles não se cria outros. Um exemplo prático disso são os símbolos das nossas operações fundamentais. Lembra lá da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, por exemplo. Né? Então, esses aqui são exemplos de símbolos funcionais. Vamos dar uma olhada aqui que são símbolos predicativos. Então, são símbolos que podem ser cortados. Lembra que eu falei agora há pouco de ser símbolo que é cortado? Né? Então, a partir deles, cria-se outros. O que a gente viu ali, por exemplo? O sinal de igualdade. Se eu tenho um sinal de igualdade e eu corto esse sinal de igualdade, então estou criando um outro símbolo. Né? Um sinal de igualdade cortado não é igual, então, ou seja, é diferente. O símbolo de pertinência, né, quando eu quero falar que algum elemento pertence a um conjunto. Se eu corto esse símbolo, estou criando um novo símbolo negando isso. Então, estou dizendo lá que o elemento não pertence ao conjunto. E aqueles